Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu tenho o objetivo de iniciar o preparatório Enem com vocês, os terceiros anos da EP José Maria Falcão. Então, nós faremos duas coisas hoje. A primeira, eu pretendo fazer um raio-x do Enem, desde a edição de 2008, que foi quando a TRI começou a valer, quando o Enem começou a valer para ingresso na universidade pública. Desde 2008 até o presente momento, até a última edição do Enem, Enem de 2019. Então, catalogando todas as questões de física de todas essas edições, eu pude fazer um pequeno infográfico que relata aí a frequência dos assuntos que mais caem no Enem, tá bom? Para vocês já irem direto no estudo deles, ok? Segunda coisa que faremos hoje, eu vou dar a vocês 7 dicas de como encarar as questões de física que vocês vão enfrentar aí no Enem. Seguindo esses 7 passos, claro, pessoal, que com muito treino, não adianta nada você querer seguir os passos se você não tiver o conhecimento adquirido. E o conhecimento adquirido só vem com muito treino, tá bom? Então, se você tiver treino, você terá o conhecimento e aí esses passos podem ser aplicados. Você vai conseguir resolver qualquer questão de física, tá bom? Então vamos lá, sem mais demora. Venham comigo. Bom, esse é o raio-x que eu fiz para vocês. São 4 os assuntos que mais caem, 4 ramos da física: mecânica, termologia ondulatória e eletricidade e magnetismo. A mecânica estuda o movimento, termologia estuda o calor, a ondulatória estuda as ondas e eletricidade e magnetismo, o próprio nome está dizendo, estuda as partículas elétricas, força elétrica, força magnética. E aí, a frequência com que eles são cobrados no Enem, sem sombra de dúvida, vocês devem ter atenção nesses assuntos aí, principalmente mecânica. O que o Enem cobra de mecânica? Movimento retilíneo uniforme, uniformemente variado, as leis de Newton e a aplicação delas, tá certo? As forças. O que mais? Energia, conservação da energia, hidrostática. Todos esses assuntos estão dentro da mecânica. Sem dúvida é o assunto que mais cai no Enem. Em segundo lugar, a ondulatória. O que a ondulatória vai tratar? O Enem cobra muito da ondulatória a parte do estudo da onda luminosa, ou seja, a óptica, fenômenos ópticos, tá certo? Como reflexão, refração, os espelhos, fenômenos como miragem, tá certo? São fenômenos causados pela luz. A ondulatória também estuda o som. Esse estudo é chamado de acústica. Não é tão cobrado no Enem. Fenômenos ondulatórios. Cai com força no Enem, viu? É bom você dar uma olhada. Fenômenos como reflexão de ondas, a equação fundamental da ondulatória tem caído em cada edição do Enem. Tenha sua atenção aí. Terceiro assunto que mais cai: eletricidade e magnetismo. E aqui o Enem cobra o quê? Principalmente os circuitos elétricos, resistência, voltagem, corrente elétrica, magnetismo, com relação ao magnetismo, o campo magnético da Terra, a relação entre eletricidade e magnetismo, produzir eletricidade através do magnetismo. Tudo isso o Enem cobra pra caramba. Aqui também, pessoal, na parte de eletricidade, o Enem costuma cobrar a produção de energia elétrica e o consumo de energia elétrica. Quanto à produção, é bom vocês darem uma olhada nas formas como o homem produz energia elétrica. As
usinas geradoras de eletricidade, tá bom? Os vários tipos e os seus impactos ambientais principalmente. Aí essas questões entram uma interdisciplinaridade entre biologia e física, meio ambiente e natureza, tá bom? O homem consegue extrair da natureza energia, mas ele causa um impacto. Aqui dentro da eletricidade e do magnetismo, esse estudo o Enem cobra pra caramba. E cobra também o consumo nas nossas casas. Como que é possível nós calcularmos o quanto gastaremos na conta de luz, na conta de energia elétrica? É o consumo de energia elétrica, isso cai bastante também. E quarto e último lugar, dei uma olhada também em termologia, que é que o Enem costuma cobrar sobre termologia. Calorimetria, o cálculo do calor, né? Calor sensível e calor latente. Como o calor sai de um corpo e vai para o outro, propagação do calor. São assuntos que o Enem cobra bastante relacionados à termologia. E aí a porcentagem que cada um caiu, tá? Pegando o montante das questões, desde 2008 até 2019, esse percentual aí é o que eu pude trazer para vocês, tá bom? Dando prosseguimento, eu preparei 7 passos, 7 dicas para vocês seguirem quando forem encarar uma questão de física, qualquer questão de física. O primeiro, identificar o comando da questão. Aposto que essa é uma dica que não só eu dei a vocês, mas a maior parte dos professores, na verdade, né, já devem ter falado disso para vocês. Não perca tempo lendo o enunciado gigantesco que o Enem traz para ti. Vai direto para o comando da questão e aí você pode ir para o enunciado, procurando o que o comando pede de você, tá? Assim você vai evitar uma releitura desnecessária do texto. A segunda dica, ler a questão e identificar o assunto. Depois que você identificou o comando da questão, geralmente está separado lá no final, você vai voltar ao enunciado e procurar os termos, as palavras-chave do enunciado, que lhe dão uma pista sobre o assunto que a questão vai querer checar o seu conhecimento, tá? O terceiro passo, interpretar a situação do enunciado. O enunciado vai te trazer uma situação, te perguntar alguma coisa no comando, mas é importante você interpretar o texto. Não há como você entender as questões de física sem antes ter uma boa interpretação de texto. Então, nesse momento é aqui que você deve desenhar. Se você não sabe desenhar, rabisca, né? Desenha bolinhas em vez de carros, mas faça uma representação, um diagrama da situação do enunciado. Isso ajuda muito no entendimento, tá bom? Se a questão tiver já desenho, você pode muito bem desenhar em cima do desenho da questão, expondo os vetores, as forças e tudo mais. Interpretar o enunciado. Terceiro passo. Quarto passo, pessoal. Identificar todos os dados numéricos e teóricos, grifando ou sublinhando os mais relevantes. Tá bom? Então você vai circular ou sublinhar todos os dados numéricos e teóricos que vão te ajudar a resolver a questão, a solucionar o comando. O quinto passo, você vai identificar as teorias e equações que você vai utilizar para responder o comando da questão. Como assim? Já que você vai saber o assunto, lá no passo 2 você já vai estar trazendo à memória quais as teorias e quais as questões daquele assunto que você identificou no passo 2. Esse passo 5 serve para isso. Por exemplo, se eu li uma questão e sei que ela é sobre movimento, porque tem algumas palavras-chave no enunciado que indicam isso, aí eu vou trazer à minha memória que tipo de equações. Do MRU, a fórmula do sorvete, né? Do MRUV, a fórmula do serial killer. É o novo que eu ensinei para vocês lá no primeiro ano, não sei se lembram, mas vale a pena revisar. Então todas as equações e teorias
vocês devem trazer a memória sobre o assunto da questão. Sexto passo e penúltimo, converter as unidades. Pessoal, aqui é onde a maior parte comete erros. Até sabe resolver a questão, até tem o conhecimento, mas a falta de atenção em converter as unidades. Passar da unidade que o enunciado te dá para a unidade do Sistema Internacional de Unidades. Que a gente também viu lá no primeiro ano. Por exemplo, qual é a unidade do Sistema Internacional para o comprimento? É o metro. Para a velocidade, não é o quilômetro por hora, é o metro por segundo. Para a temperatura, não é o grau Celsius, é o Kelvin. Então você tem que ter atenção nisso aí. É o penúltimo passo. Muita gente pula esse passo e aí coloca as unidades, coloca os dados com as unidades erradas. No sétimo passo, é aplicar. Aplicar todos os dados da questão, toda a teoria, com os cálculos de matemática básica. E aí não adianta de nada se você não tiver colocado as unidades corretas. Vão transformar as unidades. Sétimo passo e último é esse aí. Você vai para a matemática da questão, para o cálculo. Se não tiver cálculo, você vai realmente aplicar a teoria para solucionar o comando. Tranquilo? Então agora eu vou puxar uma questão do Enem de 2019 para a gente ir cada um desses passos, dessas dicas. Cada uma dessas dicas nós vamos aplicar solucionando uma questão que, ao meu ver, não é uma das mais fáceis do Enem 2019. Caderno amarelo aí, tá certo? Se vocês quiserem conferir. A questão de número 91, a primeira questão da prova. É uma questão sobre, só pela figura já dá para identificar o assunto, pessoal. Mas vamos lá, vamos seguir o passo a passo. Primeiro passo. Lembra qual é? Exercita, viu? Copia aí, revê esse vídeo, copia esses 7 passos e vai solucionando as questões. Ele vai se tornar natural. Tá certo? Primeiro passo, você vai identificar o comando da questão. Esse é o comando da questão. O número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar é... Olha o que o comando quer de você, que você diga qual o número máximo de lâmpadas que podem estar ligadas sem que a TV pare de funcionar. Coisa estranha, né? Aí você já vai pensando na situação. Eu estou assistindo TV, de repente alguém começa a ligar as luzes de casa e a TV para de funcionar. Tem algo errado na minha rede elétrica, na rede elétrica da minha residência. Então é isso que a questão traz como problema. Segundo passo, já que sabemos o que queremos, né, o número de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar. Esse é o comando. Uma lâmpada, 2, 3, 4 ou 5. São as opções. Já que sabemos o comando, vamos para o segundo passo. O segundo passo é ler o enunciado, tentando identificar o assunto. Então vamos lá. Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado. Olha aí o problema. De resistência igual a 10 ohms. Que a conecta à rede elétrica de 120 volts. Então eu tenho a minha casa, tem um cabo que conecta a rede elétrica lá de fora até a minha casa. Esse cabo está mal dimensionado. É isso que ele fala. Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado de resistência igual a 10 ohms. Que a conecta à rede elétrica de 120 volts. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohms. E aí você já olha para a figura e vê as 5 lâmpadas, ó, 200 ohms, estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50 ohms. Conforme ilustrado no esquema. Aí você olha para o esquema aí, para o desenho. Eu tenho uma voltagem
que é a rede elétrica lá de fora, 120 volts. Aí o cabo que está mal dimensionado, de 10 ohms, que leva a energia elétrica até a minha residência. E aí quando chega na minha residência tem 5 lâmpadas de 200 ohms e uma TV, tudo ligado na rede elétrica da minha casa. A televisão funciona apenas com tensão elétrica, mesma coisa que diferença de potencial, DDP, voltagem, tá certo? A minha televisão funciona apenas com voltagem entre 90 volts e 130 volts. Dado importante aí, galera. A televisão só vai funcionar entre esses valores de voltagem. Mais do que isso, ela queima, menos do que isso, ela nem liga. Lemos a questão. Qual o assunto? Olha as palavrinhas-chave que você deve destacar aí. Ó. Cabo elétrico, resistência, rede elétrica, lâmpadas, circuito, televisão, tensão elétrica. Tudo isso, pessoal, me mostram o assunto que a questão traz. A questão é de eletricidade. E aí nós vamos para o terceiro passo, interpretar a questão, tá bom? Para isso eu já tomei a liberdade de usar um aplicativo, eu já montei todo esse circuito lá no aplicativo, que eu vou levar vocês agora para lá. Vamos lá. Pronto. Então, um aplicativo de circuito elétrico que vocês podem ter aqui pelo FET Colorado, tá certo? Brincar, aprender com ele. E aí a gente tem, deixa eu mostrar aqui os valores para vocês, ó. As 5 lâmpadas de 100 ohm mais 100 ohm. Eu botei 100 mais 100, pessoal, para formar 200 ohms. Como é esse circuito aqui? Todas as lâmpadas têm 200 ohms. Mas como o programa não suporta, só suporta até 120 de resistência, eu tive que unir a lâmpada com a resistência 100 com 100, 200 ohms de resistência. Ok? Tive que fazer algumas adaptações aqui para a questão dar certo. Aí nós temos a TV com 50 ohms. E aí 5 lâmpadas de 200 ohms. 100 mais 100, tá certo? E aí a nossa rede elétrica, lá fora, em 120 volts. Esse é o cabo mal dimensionado, de 10 ohms. E aqui a gente tem as chaves que ligam as lâmpadas. Lâmpada 1, lâmpada 2, lâmpada 3. Lâmpada 4 e lâmpada 5. Todas podem funcionar plenamente aí. Então olha só novamente o circuito todo montado, correspondente ao da questão. Qual é o problema aqui, pessoal? Que a minha TV, deixa eu tirar os valores aqui. Ela está funcionando. Vamos ver aqui, ó. Vou pegar o voltímetro e medir a voltagem da minha TV. Pronto. Está dando 100 volts. E aí, a minha televisão está funcionando. Funciona apenas com 90 e 130. Entre 90 e 130 volts. Se está com 100 volts, está funcionando plenamente. E o que acontece com essa voltagem se eu ligar uma lâmpada? 2, 3. Quantas lâmpadas eu posso ligar até que a minha televisão deixe de funcionar? Esse é o comando da questão, né? Quantas lâmpadas eu posso ligar? Vamos ver o caminho da corrente elétrica. A corrente elétrica sai da pilha, da rede elétrica lá de fora, passa pelo cabo que está mal dimensionado,
não passa por nenhuma das lâmpadas porque elas não estão ligadas ainda. A partir do momento que ligar, ó, a corrente elétrica já desce. Mas nenhuma delas está ligada ainda. E aí ela vai fazer a minha TV funcionar com 100 volts e retorna para a rede elétrica lá. Esse é o caminho da corrente elétrica. Esse é o circuito elétrico. Então vamos lá. Observem o que acontece aqui no voltímetro. Observem essa voltagem quando eu ligo a primeira lâmpada. A minha TV agora está funcionando com 96 volts, olha só. Vamos lá para a questão. A TV funciona de 90 até 130 volts. Se ela está com 96, está funcionando. Uma lâmpada ligada. Vamos ligar outra. Duas lâmpadas ligadas. Olha a voltagem. 92,31. Está entre o intervalo em que ela funciona? Minha TV funciona de 90 até 130 volts. 92,3, né? Tá funcionando. Maior do que 90. Terceira lâmpada em funcionamento. Liguei 3 lâmpadas. E aí a voltagem com qual a minha TV está funcionando caiu para 88,8. A televisão funciona apenas com voltagem entre 90 e 130. Ora, só entre 90 e 130. A voltagem está em 88. Não está mais entre 90 e 130. Agora está com pouca voltagem para funcionar, só porque eu liguei a terceira lâmpada. Sem a terceira lâmpada, fica acima de 90 volts. Ó. Funciona a TV. Com a terceira lâmpada, abaixo de 90 volts. A TV nem ligaria. Então, o número máximo de lâmpadas que eu posso ligar são 2 para minha TV continuar funcionando. A gente já respondeu a questão. Só que, claro, você não tem esse aplicativo lá na hora do Enem, né? Então, vamos para os próximos passos, tá certo? Eu só fiz isso aqui para interpretar a questão com você. Interpretou a questão, esse foi o terceiro passo. Entendeu o enunciado, entendeu o que a questão quer, entendeu o desenho, entendeu o que vai acontecer. Vamos para o quarto passo. Localizar os dados do enunciado. E aí os principais dados são esses dados numéricos. A resistência do cabo, que está mal dimensionado, 10 ohms. A voltagem da rede elétrica, que é 120 volts. Provavelmente isso aqui é lá no sul, sudeste do Brasil, que é 120 volts. Aqui é 220 a nossa voltagem, desculpa. E aí as lâmpadas, a resistência das lâmpadas é de 200 ohms. A resistência da nossa TV é de 50 ohms. E a nossa TV só funciona entre 90 e 130 volts. Esses são os dados numéricos da nossa questão. Ok? Quais são as teorias que nós vamos usar? Aí você já vai buscar questão de eletricidade. Então vai envolver corrente elétrica, resistores, está falando de resistência de resistores, associação de resistores, que é um assunto que nós não vimos ainda. Infelizmente, a pandemia chegou e nos interrompeu. Não sei se lembram, mas nós estávamos, antes da pandemia, iniciando a eletricidade. Nós estávamos estudando na primeira etapa inteira eletrostática, né? Processos de eletrização. E aí nós entramos na segunda etapa eletrodinâmica já dentro da pandemia, dentro das aulas à distância, dentro do estudo domiciliar. As nossas lives, nós começamos a elerodinâmica, estudamos o que é corrente elétrica, o que é circuito elétrico, voltagem, resistência, as leis de Ohm. Quando nós estávamos indo para a associação de resistores, aí a gestão propôs a amostra web cultural. E aí nós interrompemos aí, vamos retomar quando voltarmos às aulas, tá bem? Mas vai envolver um assunto que vocês
que eu ainda não lecionei a vocês, que é associação de resistores. Então prestem atenção. Quais são as fórmulas, equações que nós iremos utilizar? A primeira lei de Ohm, essa a gente já estudou. Nosso último assunto foi sobre isso. U é igual a R vezes I. URI. U de voltagem, R de resistência e I de corrente elétrica. E aí, as fórmulas de associação de resistência em série e em paralelo. Então vamos lá, em busca de converter as unidades. É o sexto passo. Todas as unidades aí do enunciado que vocês estão vendo, a voltagem DDP, né, diferença de potencial, está em volts. Não precisa transformar, já está na unidade correta do sistema internacional. As resistências também, estão todas em ohms. Então não precisa transformar nada, já está tudo correto. E o último passo, o sétimo passo, nós vamos solucionar a questão aplicando esses dados na fórmula matemática básica. Então vamos lá. Primeira coisa a ser feita. Nenhuma lâmpada está ligada. Só o que está ligado é a minha TV de 50 ohms. Então o que é que eu devo fazer? Eu devo descobrir qual é a voltagem que ela está funcionando. A gente já sabe aqui do aplicativo que se uma lâmpada só estiver ligada, aliás, nenhuma lâmpada ligada, a minha TV vai funcionar com 100 volts. A gente precisa calcular isso, tá bom? Utilizando a primeira lei de Ohm. Então o U vai ser 120 volts, nossa rede elétrica. A resistência vai ser a soma dessas duas, porque estão em série. Resistência em série, basta somar, ó, R1 mais R2, 10 mais 50 vai ser 60, a nossa resistência. Com isso a gente calcula a corrente elétrica. Ok? No lugar do U, 120, no lugar do R, 60. E aí nós vamos encontrar a corrente elétrica que está passando pela TV. Corrente elétrica, não é a voltagem ainda. Não confundam corrente com voltagem. Cuidado. Passo 60 dividindo. Corrente elétrica deu 2 amperes. A corrente elétrica que passa pela minha TV é 2 amperes. Ora, se eu tenho a resistência, que é 50 ohms, e a corrente, que é 2 amperes, aplicando a primeira lei para a nossa TV, ó, resistência dela 50, corrente elétrica 2 amperes, nós percebemos que a voltagem com a qual ela funciona é 100 volts, estando de acordo com o aplicativo. 100 volts. Ligando uma lâmpada, a voltagem deve cair para 96 volts. Vamos calcular. Ligando uma lâmpada. Agora, pessoal, eu não tenho resistências apenas em série. Essas duas resistências estão em paralelo. Uma lâmpada com a TV, 200 com 50. Então a gente vai usar a fórmula de resistência em paralelo para calcular uma única que substitua elas duas, a resistência equivalente. Então, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre 50 mais 1 sobre 200, que são as duas resistências que estão em paralelo. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, quantos estiverem em paralelo. Tira o IMC, dá 200. 200 dividido por 50 dá 4, 4 vezes 1, 4. 200 dividido por 200 dá 1, 1 vezes 1, 1. E aí dá 5 sobre 200, multiplica meios pelos extremos. 5 resistência equivalente igual a 200. A resistência equivalente acaba dando 40 ohms. Ou seja, essas duas resistências podem ser substituídas por uma de 40 ohms. Somando com esses 10 aqui, daria 50 ohms. Então, refazendo o cálculo, 120 volts, a resistência vai ser 50 ohms, que é 40 desses dois juntos. Acabamos de juntar aqui embaixo, ó, 40 ohms desses dois juntos, com 10 do meu cabo,
mal dimensionado, né? 40 com 10, 50. E aí vamos calcular o I. Divide 120 pelo 50, dá 2,4. Agora vamos calcular lá a voltagem da TV. A resistência da nossa TV. A nossa TV não, né? Essa resistência aqui é associada. 200 com 50. É 40 ohms. Tá aqui, ó. A corrente elétrica, que nós calculamos 2,4. Então a voltagem, o U vai dar 96 volts. Nossa TV vai estar funcionando com 96 volts. Como está de acordo com o aplicativo. Ligando mais uma lâmpada. Duas lâmpadas em funcionamento. Tá certo? E aí nós vamos calcular a resistência equivalente de novo. O mesmo raciocínio. Agora são 3 resistores em paralelo. Então vai ser 1 sobre a resistência equivalente, 1 sobre 50, 1 sobre 200 e 1 sobre 200, todos somados. É assim que a gente calcula uma resistência que substitui elas 3, a chamada de resistência equivalente. Tira MMC, dá 200, aí vai dar 6 sobre 200, multiplica meios pelos extremos, 6 resistências equivalentes igual a 200, e aí divide o 200 por 6, a resistência que substitui elas 3 é 33,3. Agora vamos jogar na primeira lei de Ohm. A voltagem é 120 volts, nossa rede elétrica. A resistência equivalente. Por que está 43? Porque é esses 33,33 que nós descobrimos, esses 3 juntos, mais aqueles 10 lá de fora. É 43,33. E aí nós descobrimos a corrente elétrica, que dá 2,76. Joga essa corrente na lei de Ohm lá para nossa TV. Aí vai dar, aonde tem resistência, essas 3 juntas deu 33,33, no lugar do R. No lugar do I, que é a corrente que vem para cá, 2,76. E aí nós descobrimos que a voltagem que faz a nossa TV funcionar é 92,3. Olhando para o aplicativo, confere, 92,31. A TV ainda está funcionando. 92,3 está entre 90 e 130 volts, que é a condição para a TV funcionar. Então ela ainda está em funcionamento. Vamos ligar mais uma lâmpada e efetuar o mesmo cálculo. Com a terceira lâmpada ligada, olha o aplicativo, terceira lâmpada ligada. A voltagem na TV já cai para menos de 90. A TV para de funcionar. Porque segundo o enunciado, ela só funciona entre 90 e 130. Qual é a voltagem que a nossa TV está funcionando agora? Com 3 lâmpadas ligadas. Primeiro, vamos unir essas 4 resistências que estão associadas em paralelo em uma só, chamada resistência equivalente. Está aí a fórmula. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre 50, que é o primeiro resistor, mais 1 sobre 200, mais 1 sobre 200, mais 1 sobre 200. 4 resistores associados em paralelo. Vamos juntar eles, tirando MMC, multiplica meios pelos extremos. Nós chegamos ao resultado de 28,57. Ou seja, esses 4 resistores que estão associados em paralelo, juntos valem quanto? 28,57 ohms de resistência. Vamos descobrir então, jogando na primeira lei de Ohm, qual é a corrente elétrica que passa aí. 120 volts, a nossa voltagem, a resistência 38,57 e a corrente, que é o I, vamos descobrir. Deu 3,11. Então, vem uma corrente elétrica para a nossa TV aqui, ó,
para esse ramo do circuito que está associado em paralelo, vem 3,11 amperes de corrente para cá. Então, se a gente aplicar a primeira lei de Ohm, a resistência em paralelo aqui que a gente descobriu, 28,57. A corrente elétrica que vem para cá, para esse ramo do circuito, 3,11. Multiplicando R vezes I, vai dar a voltagem, U, 88,8 volts. Ou seja, não está mais entre 90 e 130 volts. Então, a partir daí, pessoal, vai cair cada vez mais. Olha lá no aplicativo. Se eu ligar a quarta lâmpada, olha para quanto cai a voltagem. 85,7. E a quinta lâmpada? 82,7. Ou seja, a TV parou de funcionar quando eu liguei a terceira lâmpada. Até duas lâmpadas estava acima de 90 a voltagem na minha TV. Vocês estão vendo aqui, eu estou colocando só na televisão. Acima de 90, está funcionando. Liguei a terceira lâmpada, está abaixo de 90. A TV nem liga mais. Então, com 3 lâmpadas, eu não posso ligar a terceira lâmpada, senão a TV para de funcionar. O número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a TV pare de funcionar vão ser apenas 2, porque ao ligar a terceira, a voltagem cai para menos de 90. E a gente marca o item B, apenas 2 lâmpadas. Beleza? A questão foi uma questão difícil, porque o assunto ainda não foi dado para vocês, ensinado para vocês, mas eu acredito que se vocês cumprirem esse passo a passo, nas questões com qual vocês têm conhecimento, vocês vão adquirir muito mais segurança de resolvê-las, tá certo?